Estávamos reunidos na casa da minha mãe, como sempre acontece nas festas de fim de ano. As risadas ecoavam pela sala e o cheiro de frango assado se misturava com o som da TV ligada. A família inteira estava lá, todos com seus jeitos únicos de ser. E como era de costume, as conversas fluíam sem maiores interrupções. Mas, naquela tarde, havia algo diferente ali. Algo que, embora ninguém soubesse dizer exatamente o que, parecia pesado. Sabíamos que meu irmão, o Paulo, estava tendo dificuldades com a esposa, a Vanessa. O casamento deles nunca foi um conto de fadas, mas a relação estava mais tensa ultimamente. Ela passava mais tempo em silêncio e ele, em sua maneira reservada, não parecia confortável em abrir o jogo sobre o que realmente estava acontecendo. A Vanessa estava sentada no canto, próxima à janela, brincando, distraída com a filha, a Sofia, a filha do meu irmão. Sofia tinha apenas 4 anos, uma garotinha loira, com os olhos grandes como os de uma boneca de porcelana. Era impossível não perceber o quanto ela era a cara do meu irmão, mas havia algo de estranho naquela tarde, algo que me incomodava e eu nem sabia o que realmente era. Foi durante um café, quando começamos a tirar os pratos da mesa, que a bomba estourou. Meu irmão, que até então estava quieto, parecia mais nervoso do que normal. Foi ele quem começou a conversa. Eu preciso contar uma coisa para todos vocês, disse ele com a voz tensa, como se as palavras tivessem que ser arrancadas dele. A sala parou. Até mesmo os barulhos de crianças brincando lá fora cessaram por um segundo. Eu sei que a Vanessa e eu não estamos bem, mas o que vou contar vai ser difícil para todos. Ele prosseguiu. Eu soube, de uma forma que não tem como negar, que o sangue que corre nas veias da Sofia não é o meu. Aquelas palavras caíram sobre nós como um balde de água fria. O silêncio foi absoluto. Eu senti o choque, a surpresa, o constrangimento. O que ele estava dizendo? Como isso era possível? A Vanessa, que até então estava quieta, não parecia surpresa. Ela olhou para o chão com uma expressão vazia, quase derrotada. E foi aí que entendemos. Ela já sabia. Eu sei, Paulo. Eu sei desde o começo. Ela disse, sem olhar para ele. Sua voz estava quebrada, como se cada palavra fosse um peso a mais. Eu fiquei em choque, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Mas como isso aconteceu? Como você deixou isso passar? Perguntei, sem saber se devia me dirigir a Vanessa ou ao meu irmão. O Paulo se levantou da mesa e começou a andar de um lado para o outro. Eu não sei. Eu achei que era meu. É claro que eu achei. Eu nunca quis duvidar dela, mas as coisas não batiam. Eu não queria acreditar, mas uma investigação por conta própria revelou. Vanessa começou a chorar. Eu nunca tinha visto tão vulnerável. Aquele choro não era de arrependimento, era de cansaço. Eu percebi que ela já havia carregado aquela mentira por anos. Eu errei, eu sei, mas foi só uma vez, ela disse com a voz tremendo. O primo dela, o Ricardo, havia sido o amante. Eles haviam se envolvido durante uma crise no casamento e a Vanessa, confusa e perdida, não sabia como lidar com aquilo. Quando ela descobriu que estava grávida, o medo de perder o Paulo a fez escolher a mentira. Uma mentira que se estendeu por 4 anos, até que a verdade finalmente veio à tona. O ambiente ficou pesado.
Olhávamos uns para os outros sem saber o que dizer. O Paulo, claramente destruído, se sentou de volta e a Vanessa ficou em pé, olhando pela janela, como se esperasse que o mundo a engolisse. Eu me senti impotente. O que se faz numa situações dessas? Como se lida com a traição dentro da própria família? E a Sofia, a menina que até aquele momento eu acreditava ser a minha sobrinha legítima? O dia passou em um silêncio estranho, como se estivéssemos todos esperando que as palavras se arrumassem de algum jeito. No final, quando todos foram embora, restou aquele peso no ar, algo que ninguém queria abordar diretamente. Naquela noite, eu liguei para minha mãe, que ainda estava em estado de choque. Ela só conseguiu dizer uma coisa: eu nunca imaginei que veria algo assim acontecer dentro da nossa família. O que ninguém disse, mas todos sabiam, era que, de alguma forma, a Sofia ainda seria nossa. O sangue ou a ausência dele não mudaria o amor que sentíamos por ela. Mas o que aconteceria com o Paulo e a Vanessa? Eles conseguiriam seguir em frente ou aquela mentira que foi cuidadosamente construída ao longo dos anos os destruiria? Eu sabia que aquele momento mudaria tudo. O que parecia ser um simples erro no passado, agora parecia uma rachadura irreparável. Mas, ao mesmo tempo, não sabíamos o que viria pela frente. O futuro da nossa família estava incerto, e eu ainda me perguntava se algum dia conseguiríamos olhar para as coisas do mesmo jeito. A família, que até então era tão unida, agora se via dividida por algo tão profundo quanto o sangue, mas que não era mais importante do que os laços que nos haviam mantido próximos por tantos anos. O que fazer com a Sofia? E como agir com a Vanessa, que agora, mais do que nunca, era vista como uma traidora? Eu não conseguia tirar a imagem da Sofia da minha mente. Ela, que parecia tão inocente, tão pura, mas que de certa forma carregava o peso de uma mentira imensa sem saber. Como poderia olhá-la nos olhos? Como poderia ser a tia amorosa, a mesma que sempre havia sido, quando algo tão grande estava pairando entre nós, sem que ela soubesse? Eu me perguntava o que ela sentiria quando um dia entendesse tudo. Como uma criança tão pequena conseguiria lidar com a revelação de que o homem que chamava de pai não era o seu pai de verdade? Eu decidi que eu precisava conversar com Paulo. A dor dele era evidente, mas a raiva ainda estava ali, latente, como um fogo prestes a se acender. Foi numa tarde chuvosa, quando ele estava sentado no sofá, de cabeça baixa, que eu me aproximei. Paulo, como você está? Perguntei, tentando soar tranquila, embora o nó na minha garganta fosse grande demais para ignorar. Ele me olhou por um momento com os olhos vermelhos, visivelmente cansado. Não respondeu de imediato, mas acenou com a cabeça como se estivesse se forçando a me ouvir. Eu não sei o que fazer, sabe? Nem sei por onde começar, disse ele. Eu amo a Sofia, você sabe disso, mas como vou olhar para ela e não pensar no que aconteceu? Como vou viver com isso? Eu me sentei ao lado dele e por um momento ficamos em silêncio, ouvindo a chuva bater na janela. Ele parecia estar tentando encontrar as palavras certas e eu sabia que nenhuma delas poderia aliviar sua dor. Eu sei que é difícil, irmão. Comecei, excitante, mas decidida. Mas Paulo, a Sofia, ela é sua filha. O sangue não define o amor. Eu sei que é complicado, eu sei que é uma mentira que foi construída em cima de tudo o que você acreditava, mas ela é sua filha, de tantas maneiras, ela é sua filha. Não é o que você sempre disse quando a viu pela primeira vez? Não foi isso que você sentiu quando segurou ela em seu colo quando ela nasceu?
Ele fechou os olhos, como se tentasse se lembrar daqueles momentos. Eu sabia que ele estava lutando com sentimentos contraditórios. A dor da traição, o medo de ser incapaz de amar a filha e o amor profundo que ele sentia por ela, mesmo sabendo que ela não tinha o seu sangue. Eu sei disso, ele disse. Mas como vou seguir em frente? Como vou olhar para Vanessa agora? Como vou confiar nela novamente? Eu respirei fundo, pois era uma pergunta muito difícil, mas sabia que ele precisava enfrentá-la. Eu não sei, respondi. Mas talvez o que você precise agora é de tempo. Não dá para esperar que tudo volte ao normal de uma hora para outra. Vai levar tempo para você entender o que sente. E se eu puder dizer uma coisa, talvez não seja a Vanessa que você tenha que perdoar primeiro. Talvez seja você mesmo. Ele me olhou surpreso. A mim mesmo? Sim, você se sente traído e isso é normal. Mas a Sofia, ela não tem culpa de nada disso. O amor que você tem por ela, o vínculo que vocês têm, isso não pode ser apagado por um erro. E se você deixar a raiva e o ressentimento tomarem conta, você vai perder o melhor de tudo isso. Ela precisa de você, Paulo. As palavras ficaram ali, no ar. Sim, eram palavras pesadas, mas verdadeiras. Eu não sabia se ele era capaz de ouvir tudo o que eu dizia, mas naquele momento eu senti que pelo menos ele começava a entender que, apesar de tudo o que havia acontecido, a vida poderia de alguma forma continuar. Nos dias seguintes, a situação na casa de Paulo e Vanessa piorou. Eles passaram a evitar um ao outro e o silêncio entre eles tornou-se cada vez mais insuportável. A Vanessa, que já parecia cansada demais, não sabia o que fazer para tentar reconquistar a confiança do marido. E ele, por sua vez, estava num turbilhão de emoções, tentando entender como seguir em frente, enquanto lidava com a dor da traição e o amor por uma filha que ele agora sabia que não era sua. A Sofia, por outro lado, continuava a ser uma criança alegre e cheia de vida, mas algo mudava no ar quando ela estava por perto. Eu sentia que, em algum momento, ela também perceberia que as coisas não eram como pareciam. Talvez ela nunca soubesse a verdade. Talvez crescesse acreditando que o Paulo era seu pai biológico, mas a mentira pesava. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde, todos iriam ter que encarar o que tinha acontecido. No final, o que ficou claro para mim é que na vida as coisas nem sempre acontecem da maneira que esperamos, mas por mais doloroso que seja, aquele foi o momento em que a família precisou se reconstruir peça por peça e aprender a lidar com a verdade, por mais difícil que ela fosse. O amor, afinal, poderia ser mais forte que o sangue, mas não podia apagar o que já tinha sido quebrado. E com o tempo, todos fomos aprendendo, de alguma forma, a seguir em frente, um passo de cada vez, carregando nossas próprias feridas, mas ainda tentando manter aquilo que nos unia. A família, que agora, diferente do que era antes, ainda estava ali. Meu irmão ainda continua com a Vanessa. Eles não contaram a verdade para a Sofia. Eles se deram mais uma chance para recomeçar a vida com a minha sobrinha. Esse é o nosso segredo. Olá, meus amores, boa noite, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo canal Seus Segredos aqui. Amiga, muito obrigada pela confiança e que situação complicada. Em pleno Natal, uma revelação como essa. Mas você tem razão. Ela é filha do seu irmão independente do sangue. Tudo que eles construíram juntos, tudo que eles têm até hoje, todo amor, toda a sinceridade, todo o sentimento verdadeiro é mais forte que isso. Porém,
isso não diminui a dor que seu irmão sentiu e provavelmente ainda sente. Ele foi traído, enganado, a mulher engravidou do primo e não contou a verdade para ele. Ela sabia, fez de conta que não sabia de nada. Ele investigou e acabou descobrindo. E ele ficou tão cansado que ele explodiu justamente nessa reunião de família e contou tudo para todos de uma só vez. E eu tenho certeza que deve ter sido uma situação muito difícil e muito constrangedora. Que bom que vocês pouparam as crianças dessa situação. Quando ele contou, as crianças estavam brincando no jardim. E até hoje, a Sofia, a sua sobrinha, ela não faz ideia da verdade. Ela é muito pequena, muito criancinha ainda. E eu espero que Deus guie todos vocês para que no momento certo, se assim for a vontade de vocês possam conversar com ela. Eu digo mais os pais, né? Tanto o seu irmão como a sua cunhada possam no futuro conversar com ela e contar toda a verdade de uma maneira que ela não se sinta mal, não se sinta excluída. Até lá, que vocês sigam amando essa garota que não tem culpa de nada, respeitando ela, cuidando. É complicado. Traição é uma escolha muito séria, muito grave. Seu irmão escolheu perdoar a mulher e seguir em frente com o casamento. Eu espero que ele tenha feito isso por livre e espontânea vontade, não apenas para manter a família, porque não é fácil, tá? Depois de uma traição, seguir em frente com o traidor é uma escolha muito difícil, mas se assim ele fez, que Deus abençoe, que eles possam recomeçar, que não haja mais traição, mentira, enganação e que tudo ocorra bem de hoje em diante, tá bom? Com a permissão de Deus. Mais uma vez, obrigada. E vocês, amigos e amigas do canal, o que vocês acharam desse segredo? Deixa aqui nos comentários que vamos amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até o próximo segredo, se Deus quiser.